Gente, gravar. Gravando já. Bom, então, como nós anunciamos, né, a nossa reunião hoje, nós estamos trazendo para falar sobre o estágio de convivência o nosso querido Bruno Rodrigues da Silva, que é psicólogo, formado em São Paulo pela Unic de Assis. Ele tem pós-graduação em serviço social e políticas públicas, atua em Salvador já há 8 anos na área de adoção, é especialista no atendimento a adolescentes, atua em estágio com adolescentes, atendimento clínico com grupo de adolescentes, adolescentes em abrigamento institucional, adolescentes de ato infracional. Então, o Bruno já tem uma larga experiência na atuação com adolescentes e também com a adoção. Isso para a gente é importante porque nós conhecemos o Bruno, eu, por exemplo, conheci o Bruno nas reuniões da NASCOM, ele conduzindo algumas reuniões, e quando o juiz da minha vara, da vara que estava minha filha, pediu uma referência de psicólogo, inclusive com o registro, Bruno foi assim, super atencioso, eu mandei uma mensagem para ele mandou o nome, mandou o registro dele, a gente enviou para o juiz da vara de nossa filha, e foi muito, muito tranquilo. Então, é uma pessoa extremamente disponível nesse sentido para nos ajudar a trabalhar e a pensar a adoção. Então, o Bruno gosta da reunião dialogada, mas eu vou pedir para ele falar um pouquinho primeiro, né, Bruno? Falar um pouquinho primeiro sobre a nossa temática. E aí, quem já estiver ansioso por perguntas, já pode ir colocando no chat, que a Vívia vai anotando aí para poder fazer depois. E depois você pode conduzir da forma que você se sentir mais confortável, tá? Da forma que você se sentir mais confortável. É a live de aniversário da NASCOM, então a gente já começa com essa energia do estágio de convivência, porque é preciso ter muita energia para o estágio de convivência. Então, Bruna, a palavra é sua, e desde já o nosso muito obrigado. Obrigado, Tereza. Mais uma vez, me coloco à disposição, da NASCOR de todos. Eu acho que isso é uma causa nossa, né? Eu sou agraciado, para quem não me conhece ainda, acho que sou paulista, né? Fui agraciado em estar morando em Salvador, a cidade que me abraçou, e a partir da Salvador que me trouxe para esse lugar de atuar diretamente com a área de adoção. E fico muito lisonjeado e me coloco à disposição, porque só para vocês entenderem um pouco. Infelizmente, hoje na nossa área de formação, não é uma área estudada. Não sei como estão as formações atuais, mas a adoção a gente não estuda nem na prática e nem na teoria na faculdade. Então, a gente vai aprendendo com nossos conhecimentos prévios, né? E qualquer coisa, gente, me desculpe pelos alguns erros, porque para mim ainda é tudo muito novo. Meu negócio é ao vivo, cara a cara, só estou vendo Tereza aqui, não estou vendo quase ninguém. E como Tereza me traz, eu gosto muito do diálogo. Eu acho que a nossa reunião ela precisa ser construída junto, é um processo de construção. Mas, para a gente iniciar um pouco, quando foi me feito o convite, né, para falar sobre adoção, eu pensei logo em falar sobre esse estágio de convivência. Porque eu ainda acho que precisa ser desconstruído muito essa ideia romantizada da adoção. É bonita a adoção? É um processo maravilhoso. Mas a gente percebe no grupo que a gente precisa passar por muitos caminhos ainda até chegar nesse processo. E eu acho que falta isso, a gente construir um lugar de sinceridade, entender que a adoção não é tão romântica assim, não é tão bonita assim,
Por quê? Não estou falando isso para ninguém desistir não, viu, gente? Eu estou falando porque a gente está lidando com pessoas, com seres humanos, com história, com realidades diferentes, com culturas diferentes, e a gente precisa entender qual o processo que a gente está vivendo. Eu, enquanto profissional, não posso chegar e falar, ó, gente, vai ser tudo mil maravilhas, estágio de convivência, que você vai chegar, chamar todo mundo de papai, mamãe, te amo. Não. Alguns processos acontecem, alguns não. Né? Tem várias mães aí, né? Tereza, Rosângela, outras pessoas que eu conheço mais na prática, que podem compartilhar depois um pouco. Mas antes de eu falar do estágio de convivência, eu só quero fazer um pequeno esboço na parte do perfil, né? Da importância do preenchimento do perfil. Bruno, o que o perfil tem a ver com estágio de convivência? Muita coisa a ver. Porque é o perfil que vai nos permitir, nos possibilitar a possivelmente avaliar o que a gente dá conta lá na frente, né? Vou fazer uma analogia com uma faculdade. A faculdade não é o mar de rosas, né? Tem várias coisas que nos incomodam na faculdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente dá conta dela porque é algo escolhido por nós, né? Quando a gente tem a opção de escolha. E é importante pensar no perfil, porque se eu tenho um lugar de escolha, eu sei que lá na frente, em todos esses obstáculos, eu vou entender que eu dou conta, porque ainda assim é uma escolha minha. Né? Por isso que a gente sempre fala que a adoção é um ato de amor e não um ato de caridade. A gente não ama qualquer um. Né? Caridade a gente faz. Eu posso ir para um abrigo, levar brinquedo, levar presente, isso é uma caridade. Mas amor, a gente escolhe quem a gente ama, a gente escolhe quem a gente quer estar do lado, a gente escolhe quem a gente adota. Né? Por isso que tem que pensar no perfil e o que eu dou conta enquanto sujeito, o que eu idealizo. Mas não tá te ouvindo. Alguém mais não está ouvindo? Está ouvindo bem, Tereza? Sim. Uhum. Pronto. Sim, estamos sim, Bruno. Estamos ouvindo bem. Pronto. Se alguém não estiver ouvindo, vocês me sinalizam. Se eu precisar retomar alguma coisa, vocês me sinalizam. Ou escreve que eu estou vendo aparecendo algumas. Eu tô ouvindo, sim. Tá certo. Pronto. Então, retomando, quando eu falo da questão do perfil, a gente precisa pensar no que eu dou conta. Algumas pessoas, eu sempre vou falar isso, se incomodam em preencher o perfil. Eu acho importante que, primeiramente, eu preciso entender o que eu vou dar conta no meu processo, no meu estágio de convivência. Porque o estágio de convivência ele não é fácil. A gente já discutiu muitas coisas no grupo. Com certeza, quem está no processo para habilitação ou para adoção já leu muitas coisas da fase de teste, do quanto cada criança testa essa família. Então, é importante. O perfil a gente escolhe a todo momento. A gente escolhe o perfil de quem a gente quer se relacionar enquanto amizade. A gente escolhe o perfil enquanto a gente quer. Eu, enquanto profissional, escolho o perfil que eu quero atender. Né? Eu me permito escolher. Então, o perfil eu acho importante. Não é um lugar de exclusão, e sim um lugar de inclusão. Né? Porque eu posso escolher um perfil qualquer simplesmente pelo desejo de adotar, pela vontade de adotar, e aí depois eu me dou conta e eu vou excluir novamente essa criança, que ela retornará para o aldeio. Porque a gente não se prepara anteriormente a isso. Né? Eu só quis fazer, na verdade, um esboço para se pensar no perfil, porque ele é importante para o estágio de convivência, porque ele reflete diretamente lá. E aí, outro exemplo que eu sempre dou, porque perfil a gente escolhe a todo momento. Qualquer mãe gestante fala, para mim pode ser de qualquer sexo, qualquer cor, não indiferente, desde que venha com saúde. Quando eu defino quem vem com saúde, eu já estou decidindo, de alguma forma, o perfil. Isso a gente tem lá no perfil, né, a ser preenchido para o judiciário. Então, isso é uma escolha. Se eu escolho vir com saúde, eu estou delimitando um perfil para o meu filho.
Então a gente precisa desconstruir um pouco esse, porque se eu quero ser mãe, se eu quero ser pai, então qualquer perfil serve. Não, não serve. Mas fique claro, gente, que isso é uma linha de raciocínio de Bruno, né? Nós outros profissionais que vem com uma outra linha de raciocínio e outro pensamento, o pensamento ele é construído, né? Isso eu estou colocando o meu olhar diante do que eu vivencio durante todo esse processo de estágio, durante esse processo de acompanhamento de pais e processo de adoção. Isso é o olhar de Bruno. Não significa que isso é uma verdade absoluta. Mas eu estou falando diante da prática do que eu tenho vivenciado. Sandra falou que o som está falhando um pouco. Gente, mas é isso. Eu só quis fazer um esboço. Eu estou vendo algumas coisas. Tereza, eu gosto muito de construir o processo. Eu prefiro que a gente debata, a gente discuta. Se alguém quiser, não sei como... Então, eu vou começar já te perguntando. Estágio de convivência. Deixa eu só fazer uma pequena sugestão, e aí fica também a critério. Quem for falar, claro. ou tiver alguma dúvida, liga a câmerazinha só para mim ver o rosto, para saber pelo menos o que eu falo, para a gente dar um pouco mais de aproximação desse processo, sair um pouco desse virtual. Bora, Tereza. Estágio de convivência. É lua de mel ou é inferno astral? Rapaz, tem lua de mel que as pessoas brigam na primeira noite, então... tem lua de mel que a gente... Mas pronto, fazendo uma analogia, o áudio está chiando. Deixa eu desligar o ventilador para ver se não é meu ventilador. Melhorou? Pronto, vamos lá. Fazendo uma analogia, é uma lua de mel, mas também... eu acho que era o ventilador, então, Juliano. Tudo bem, eu passo o calor para vocês. Não tem problema, não. É uma lua de mel, também, como qualquer lua de mel, é um processo de construção, né? A gente constrói junto. E eu acho importante também que não seja um mar de rosas, não seja maravilha, porque é a partir da relação com o outro que a gente vai se descobrindo e permitindo construir algumas coisas. A partir da relação com o outro, a gente se permite a entender a limitação de cada um, né? E o estágio de convivência é isso, né? A gente permitir a conhecer o outro e permitir que o outro nos conheça também. O que eu falo muito que é um erro grave que alguns pais cometem no estágio de convivência é a tal da síndrome do não. Não pode isso, não pode aquilo, que não isso, que não aquilo, que não. Não dá para construir de uma vez só. A gente precisa trabalhar em blocos. O que eu falo com blocos? Eu vou trabalhar primeiro com a criança o processo da adaptação. Depois, aos poucos, eu vou incutindo nessa relação as regras da casa, até mesmo que às vezes são regras que nem vocês estão habituados a elas, e estão construindo novas regras com essa nova conjuntura de família, que não existia até então. É diferente eu, Bruno, ou a Tereza com seu esposo, uma vida a dois, que cozinha a hora que quer, que faz a hora que quer as coisas, que acorda a hora que quer. É diferente, né? Tereza tá lá, fala, hoje eu não quero cozinhar, não, se vira. Eu tenho criança em casa, não dá mais para fazer isso. Então, precisa se pensar em novas regras, e são regras construídas. Às vezes, a gente se depara com situações que a gente nem sabe como fazer, porque isso não faz parte da nossa constituição enquanto casal, porque deixa de ser casal e deixa de ser família. Outra coisa importante que eu sempre sinalizo é que, embora a gente adote, quando vocês adotem, esteja nesse processo de aproximação, existem 3 coisas a serem trabalhadas: a família, o casal e a individualidade de cada um. A gente não pode se perder nesse processo. É fácil? Não, mas também não é impossível. Mas eu não posso deixar de perder o que é meu enquanto subjetivo. Não posso perder a relação que eu tenho com meu companheiro ou companheira, para quem tem, né?
para quem é pai solteiro, e aí é uma outra relação, mas também eu não posso desconsiderar que agora eu tenho uma família. Então, para se pensar em tudo isso, não é do dia para a noite. Né? Respondido, Tereza, alguém quer abrir para mais alguma pergunta? Mas isso tem a ver com a idade da criança ou é independente disso, Bruno? São conjunto de... Peraí, Walter, que você já pergunta. Deixa eu só... São conjunto de fatores, porque assim, eu não posso dizer que tem a ver com a idade da criança, porque eu tenho que considerar a relação que a criança tem com o mundo, eu preciso entender qual é o processo que essa criança vivenciou, o que gerou esse abandono, né? Então, tem algumas, por isso que é importante, às vezes, quem tiver a oportunidade de ter um acompanhamento, porque, assim, existe questões no estágio de convivência que são específicos da idade, que não tem nada a ver com a criança ser adotada ou vir por meio da adoção, né? Vir por meio de adoção. Isso não tem nada a ver com esse processo, tem a ver especificamente com a característica daquela idade. E algumas coisas, sim, tem atravessamentos de questões socioculturais, questões familiares, traumas sofridos na infância. Então, são vários atravessamentos, não dá para enquadrar um padrão específico por uma faixa etária ou por um grupo de crianças ou de irmãos, porque é só entendendo a relação que ela teve com o mundo, para a partir daí a gente entender como está se desencadeando alguns sintomas. Tereza, está sem seu microfone está desligado. Valteir quer falar, depois a Vivian quer falar. Eu faço isso em dando aula, gente. Eu vi Vivian, eu vi Valteir, eu acho, eu vi algumas pessoas. Então, meu nome é Valteir, eu sou o pai do o Heitor, tem 9 anos, e o Luiz tem 4 anos. Então, tipo assim, eu tenho dois polos, assim, extremos da infância, sabe? Mas tô ficando mais careca, mas tá bom. A pergunta faz parte. Eu vira e mexe, eu tenho 3 perguntas que tem hora que eu não sei nem como responder, sabe? A primeira é, não tem nada para comer? A outra, não tem nada para beber? E a pior de todas, não tem nada para fazer? Então, tipo assim, tem tudo para fazer, tem tudo para comer e tudo para beber. Mas eu não sei como, assim, tipo assim, eu fico literalmente perdido no que fazer, entende? E chega até assim, meio que irritar, né? Porque ele acabou de almoçar, acabou de beber um suco, uma água, uma vitamina, e logo em seguida dispara essa pergunta. E não é só um, os dois fazem as perguntas, sabe, ao mesmo tempo. Então, um tenta copiar o outro. Eu sei que isso é uma das coisas que me deixa assim, mais perdido na hora de o que fazer, né? E eu sou pai solteiro, né? Então... Quanto tempo vocês estão com eles? Só para entender quanto tempo você está com eles. Nós fizemos um mês, agora dia 8 de outubro. Um mês as coisas, assim, meio que foi que vocês falaram aí, né, do Cosmo, né, meio que fluiu muito bem, sabe? Então, eu já sou pai, né, se perguntar para ele quem eu sou, os dois já não tem esse negócio de falar que é tio, que é padrinho, é pai, e briga se falar que é outra coisa, né? A minha mãe já é vovó, né, e hoje até eles me perguntaram assim, ô pai, será que a vovó não pode morar aqui com a gente? Aí eu falei assim, vai lá e pergunta para ela, né? Aí o mais novo foi lá correndo na cozinha e já perguntou, né, vovó, fica com a gente. Só que assim, né, ele ainda faz muita... Eu não sei a que nível tá essa parte do teste, sabe? Porque eu sinto que eu sou testado 24 horas por dia. Até dormir eu estou sendo testado. Então, não dá descanso para eu me recuperar, sabe? É um negócio muito, muito forte, né? E tem 2, né? E eu nunca quis adotar um só, porque eu acho que, assim, filho único é muito egoísta, às vezes, muito individualista. Então, eu gostaria de que... Eu que fui criado meio que sozinho, eu gostaria que o meu filho tivesse um irmão. Eu quis 2. Mas eu te falo que tem hora que eu fico contando até 100, até 1000 para tentar entender
e conseguir responder corretamente, mas nem sempre eu consigo. Falta palavra, falta... mandam ler um monte de livro, eu leio todos os livros, e, tipo assim, é uma teoria que eu não consigo, às vezes, encaixar ela na prática, sabe? Mas essas 3 perguntas, eu queria arrumar um jeito de, não que elas sumissem, né, mas que eles conseguissem visualizar que existem possibilidades. Eu até falo, gente, olha, tem um livro para ler, né, tem o carrinho para brincar, tem o joguinho fulano, aí, não. O que resume tudo mas e o celular? Né? Então, tipo assim, eles já vieram com essa mania do celular, né? E é uma coisa que eu quero não tirar, mas, tipo assim, não, vamos colocar um limite, né? O celular não é o dia inteiro, né? Mas é uma coisa que eu preciso, assim, de ajuda para tentar entendê-los, por que dessas perguntas, sabe? Pronto. Vou até só para me entender, você é daqui, você é de onde? Só para... Eu sou de Governador Valadares, Minas. Pronto. Deixa eu te falar, um mês que você está com eles, né? Isso. Eu já fui Não deixar assustando, mas sendo gente, até cocô na parede eu já teve. Não assustando, mas sendo realista, as coisas começam a melhorar lá para o 6º mês, 7º mês. Por quê? Eu vi, inclusive, alguém que respondeu aí embaixo, não lembro o nome, porque foram tantas coisas. Essa parte já não tem o que comer, não tem. Aí eu pergunto, quem de nós já não fez isso? Eu já fiz muito isso com minha mãe. Já fiz muito, e aí alguém colocou, mas a gente queria coisa gostosa, biscoito, bolacha, eu vi alguém escrevendo aí embaixo. Não, mas Então, por isso que eu falo, a gente às vezes precisa entender o que é desse processo, né, por meio da adoção, ou o que é de um processo de desenvolvimento natural, né, que acontece. Mas eu já tive um caso que eu acompanhei especificamente, que tinha a ver situações voltadas para a parte da alimentação, que hoje em dia os abrigos eles são muito limitados de tipos de alimentação mesmo, né? Ou é sempre uma carne de soja, ou é sempre uma carne moída, ou é sempre comidas específicas. E aí, quando eles chegam na casa e eles sabem que tem uma vasta possibilidade, sempre é insuficiente. E aí precisa se trabalhar a reeducação alimentar, porque é não saber lidar com o novo e várias possibilidades. Ao mesmo tempo que eu vejo que eu tenho tudo, eu acho que eu não tenho nada. E aí, se você for lá para a história do abrigo, claro que a gente vai falar, pô, lá no abrigo você não tinha metade disso. A gente não vai falar, embora a gente saiba. Mas se a gente for lá para esse lugar de abrigo, a gente sabe que ele não tinha nada disso. E aí parece que a todo momento ele fica buscando suprir uma necessidade, um desejo que ele tinha até então, né? Mas a parte de alimentação, parte às vezes da agressividade, tudo isso faz parte mesmo do processo de... Então, quanto à questão de agressividade, por exemplo, eles são... junto com o outro na relação, com alguns combinados, com alguns acordos, indo para a... É importante? Sim e não. Depende do que você vai direcionar na parte eletrônica. Eu não posso utilizar o eletrônico como um mecanismo para silenciar a criança. Eu não posso utilizar isso. Mas também eu posso utilizar isso para outros mecanismos de leitura e até para o próprio brincar mesmo. A gente está numa era tecnológica, a gente também não pode fugir dessa realidade e achar que a gente não está numa era tecnológica. Não é o tempo mais nosso que brincava na rua, porque antigamente a violência não é a mesma de hoje, que dá para você deixar seu filho na rua brincando e ficar bem. Só que a gente não pode utilizar a ferramenta eletrônica para silenciar a criança, porque aí ela vai ficar quieta, e aí lá na frente você vai acabar vendo os reflexos, né? Sim, mas... Respondeu, sim. Eu limito, né? Eles têm a hora deles, de cada um tem uma hora para poder usar ou o notebook ou o celular, né? Os joguinhos eu tento colocar na faixa etária deles, porque também se eu colocar um jogo que não vai conseguir jogar, vai ficar nervoso, né? Comida, que eu falei, fruta e verdura,
eu não tenho problema nenhum para eles comerem, eles comem de tudo, sabe? Graças a Deus, nessa parte eu tive sorte. Uhum. Mas fica assim, tem hora que eu fico meio perdido mesmo, porque as coisas que eles... Hoje até questionei, né, pro Heitor, o que ele queria dizer quando ele não tinha nada para, né, não tem nada para fazer, né? Aí eu perguntei para ele. Aí ele me colocou assim umas situações totalmente fora do comum, né? Por exemplo, ele gosta muito de pescar, né? Nós já fomos pescar algumas vezes, mas não dá para ir todo dia pescar, né? E aí tento, né, colocar algumas coisas assim, mas tem hora que eu acho que eu perco a batalha, sabe? Aí nessa hora eu pego, sento na minha cama, respiro um pouco, porque senão eu fico doido. Não, mas fique doido não. Fique doido não, que no fim tudo dá certo. Eu vi que tem bastante gente, até que sinalizou, a gente vai fazer eu quero até fazer um acordo com o pessoal aqui. Eu vou tentar, de alguma forma, ser um pouco sucinto em algumas respostas para tentar esclarecer algumas coisas. Se tiver algumas coisas até depois mais específica, eu estou no grupo da Lascora, eu me coloco à disposição para tirar algumas dúvidas, depois até por WhatsApp. Claro que, né, até para ficar alinhado com vocês, isso não vai virar um processo terapêutico depois por WhatsApp, né? Mas eu me coloco à disposição para tirar, se for especificamente o assunto que vocês estão trazendo e faltou alguma situação que ficou ainda sem entender, a gente pode conversar depois só para poder contemplar outras pessoas, né? Eu acho que fica legal, viu, Tereza? O que você acha, combinado assim? Sim, tá ótimo. Mesmo porque tem algumas perguntas aqui no chat e eu quero passar também para você. Então, se você quiser concluir de Valtteri e passar para a Vivian, e aí eu tenho a pergunta aqui também, que já anotei, que é a do Juliano, né? Mas acho que Vivian poderia já perguntar, tudo bem para você? Posso perguntar, Bruno? Pode. Oi, gente. Ele falando aí não tem nada para fazer, eu já imaginei os meus. Eu estou em aproximação e todo dia que eu pergunto, teve bicicleta, banho de mangueira, banho de piscina, corrida no parque. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou concorrer com esse abrigo quando eles estiverem trancados no apartamento, no meio de uma pandemia? Que eles estão no interior, quase sem pandemia. Eu acho que eu vou ouvir isso muito, viu? Falta aí, não tem nada para fazer. Imagino. Minha dúvida, Bruno, é a seguinte: eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da vinculação. Eu estou em processo de aproximação com duas crianças de 8 e 10 anos. Voltei comentou, já chamam de pai e tal. No terceiro encontro já era nosso pai, nosso avô, nossa mãe, mas a gente sabe que não necessariamente quando chegar aqui a gente vai estar de fato vinculado direto. É possível essa vinculação acontecer instantaneamente? Esse amor é imediato ou ele é construído? Não sei, eu posso me vincular a uma criança e não me vincular a outra imediatamente. O tempo pode ser diferente. São muitas perguntas, você tá vendo, né? Uma pessoa atordoada. Como é essa questão da vinculação? Porque tem um romantismo gigante, do tipo assim, eu vi e borboletas no estômago. Será que tem que ter borboleta, Bruno? Eu preciso ter esperança, a coisa vai ser construída e vai dar tudo certo, com um, depois com o outro, ao mesmo tempo com os dois, não sei. Fala aí que eu tô querendo saber essas coisas. Pronto, vamos mudar a parte me apegar mais com um do que mais com o outro. Primeiro, antes de falar, é porque assim, pai, mãe, filho, filha, é uma construção social, né? O termo, eu estou dizendo. Para além disso, a gente está falando de relação entre pessoas, a gente está falando de sujeito e a gente está falando de identificação. O fato de eu me aproximar mais de um filho ou do outro não significa que eu deixo de amar mais um, deixo de amar mais o outro. Significa que essa aproximação tem a ver com identificação, né? Existe o amor, existe o carinho, existe o cuidado. Mas, para além disso, a gente está falando de sujeitos,
a gente está falando de relações, porque assim, a gente está falando da gente para com o filho, mas existe do filho para com a gente também, né? Existe ele se apegar mais, é igual vamos, aquela brincadeira que as mães biológicas fazem, né? Poxa, carreguei 9 meses na barriga e fica aí grudado com o pai, né? Quem sofreu. Então, assim, é por questão de identificação. A relação. Eu tinha uma professora na faculdade que ela sempre me questionou a gente aonde está o sabor, na boca ou na maçã. E aí um falava na maçã, outro na boca, outro na boca, outro na maçã, e ela falou, nenhum dos dois. O sabor está no encontro. Então a gente só vai saber o sabor realmente dessa relação quando acontecer o encontro, né? Tem outra coisa que você me perguntou aí, que eu me passei. Eu perguntei tanta coisa que nem eu sei As mais. Pois é. borboletas. As borboletas no Pronto, eu lembrei. Pronto, hoje eu tô especialista nas analogias. Vamos lá para um namoro, né? Quando a gente quer namorar, quer conquistar alguém, a gente fala tudo que a pessoa quer ouvir, tudo que é mil maravilhas, aquela borboleta no estômago, aquela sensação gostosa. Aí passa uma semana, passa duas, aí começa a vir os defeitos, aí você pergunta, é isso que eu quero para mim mesmo? E aí casa, vai para a lua de mel, né, Tereza? Casa, vive junto, tem filhos. Então, para pensar um pouco, é um processo é uma relação. A relação, ela tem o lugar da paixão. A gente precisa falar de uma relação só, ela não precisa ser só amorosa, né? Entre casais, né? Existe esse processo da conquista, da borboleta no estômago. E aí os defeitos a gente vai descobrindo com o tempo e aprendendo a lidar com ele com o tempo. Sim, existe a borboleta no estômago, mas depois essa borboleta ela começa a doer um pouquinho, né? Mas é um processo, é uma relação como qualquer outra, né? Antes da gente falar pai, mãe, filho, filha, casal, qualquer coisa, a gente está falando de relação. A relação, para ela ser construída, a gente sim fala o que o outro quer ouvir, depois a gente se mostra, né, dentro dos defeitos, dentro das qualidades, e a gente vai aprendendo a lidar. A gente não consegue mudar totalmente o outro. Alguns valores a gente consegue incutir no outro, que são valores nossos, que a gente vem passando de geração em geração. Outros, a gente aprende a lidar, porque aquilo tem a ver com a individualidade do sujeito. Por isso que eu falo que a gente não pode esquecer a individualidade de cada um, porque tem questões do outro que a gente precisa aprender a respeitar e não a mudar. Né? Contempla, Vivian. Ok, então o amor não precisa ser imediato. Se não for imediato, não precisa me desesperar. Ele é construído. Ele é construído. Até mesmo porque vamos ser bem honestos, são duas pessoas estranhas que estão indo para sua casa. Né? Certo. Por isso que a gente precisa desconstruir alguns tabus. Eu não estou dizendo que não fala, pô, Bruno, não é frieza, é realidade. A gente precisa trabalhar com a realidade. Amor, amor, paixão, qualquer processo, ele é construído. Ele não vem pronto, né? Você não fala, já me deu uma caixinha de amor aí, é algo construído. Eu não posso achar que eu vou trazer dois estranhos para minha casa que eu estou construindo uma relação agora e eu já vou amar de imediato. Né? Ok. Obrigada. Vou então passar a pergunta do Juliano. Pronto. O Juliano Lopes fala o seguinte: Bruno, minha psicanalista me falou que se eu apenas dedicasse minha vida à paternidade, iria criar um filho psicótico. Comenta isso. Aí a gente vai falar de abordagem teórica, né? Que a gente vai É porque, na verdade, é complicado eu me aprofundar, porque eu não sei qual é a relação, né, Juliana? Não sei qual é a sua relação com a sua psicanalista e quais dados você trouxe para ela. Mas provavelmente ela se embasou em alguns conceitos teóricos, né? Não sei qual especificamente, se é Freud ou outros psicanalistas, enfim. Eu, particularmente, só para vocês entenderem, trabalho com Gestalt terapia, né? Que aí, por isso que eu sempre vou falar da relação com o outro, sempre lacaniana, pronto. É um pouco mais
freudiano ainda no português, é um pouco mais pesado ainda. Eu sempre vou falar da construção com o outro, né? Eu sempre vou acreditar que as relações, elas se dão na construção com o outro. E Bruno, claro, isso, volto a falar, isso é um olhar meu. Eu não acho que você se dedicar inteiramente a seu filho, ele se torna uma criança psicótica, foi isso, né? O termo utilizado. Mas eu acho que você não pode perder quem você é também, sua individualidade, sua subjetividade, para ficar o tempo todo à disposição do seu filho, né? São coisas diferentes. Eu me dedicar, eu estar disponível a ele, não significa que tem que ser tempo integral, né? A criança, ela precisa, talvez, o que ela esteja querendo dizer, talvez, né? Isso é uma hipótese, que a criança, ela precisa, sim, sentir a sua ausência, ela precisa se frustrar, porque na frustração que a gente aprende e a gente cresce, né? A gente traz isso para a nossa realidade, a gente só aprende através da frustração. Tudo que é bom, ninguém reclama do dinheiro no bolso, reclama das contas para pagar, né? Então, a gente aprende a lidar com a frustração. E se eu estou todo o tempo dando resposta para meu filho, me dedicando, eu não deixo que ele passe por um processo de frustração, né? Ele não vai saber depois lidar com o mundo, né? E eu, enquanto sujeito, acabo perdendo o que é meu de essência, o que é meu subjetivo. Juliano, contempla? Eu acho que tem como complementar aí com a questão que a Sandra coloca, Bruno. Assim como Valteir e Juliano, a Sandra é uma futura mãe solo. E ela gostaria de dicas para não perder a individualidade. Ela coloca assim, imagino que seja uma das muitas tarefas difíceis, dar conta de tudo sem me anular. Pode comentar, por favor? Pronto. Pronto. O que eu trago, quando eu falo em individualidade, isso começa a ser na construção das regras enquanto convivência. Por exemplo, o que eu falo em individualidade. Eu gosto de um cinema, eu gosto de um livro, eu gosto de coisas que me trazem prazer. Eu não preciso abrir mão dessas coisas especificamente. Eu preciso aprender a criar um mecanismo que eu consiga dar conta dessa paternidade, dessa maternidade, e que eu também consiga, de alguma forma, satisfazer um prazer que são meus. Chega um momento que você precisa de um momento seu. Algumas pessoas têm a facilidade e o apoio de uma família extensa. Você fica hoje com o Joãozinho que eu vou para o cinema, né? Não dá para se pensar diretamente, falar, faça isso, faça aquilo, porque vai muito da relação sua com a sua família extensa, vai muito do seu cotidiano, do seu dia a dia, de pensar estratégias em como não perder essa individualidade. Primeiro, você precisa identificar o que você não deseja abrir mão, né? O que você tem desejo de manter e que te traga algum prazer de alguma forma para dar conta de outras questões, né? Claro que isso não é logo no começo. Nesse processo de adaptação, você vai perder muitas questões que te trazem prazer, porque você está num processo de construção. E aí, quando você conhece o outro, você vai conseguir criar mecanismos para se encaixar dentro dessa realidade atual. Contempla? Eu queria só dar uma palavrinha. Estão me ouvindo? Estou, quem Sim, é? Juliano. Juliana. É porque essa questão no caso, especificidade da parentalidade solo, né, monoparentalidade, eu acho que o agravante é que, eu não sei, parece ser uma qualidade, mas ao mesmo tempo um problema, porque o desejo é muito intenso, parece que a gente canaliza aquela vontade por duas pessoas em apenas uma, então é como se a gente fosse muito sedento assim, ao pote, né? Então, é por isso que realmente eu acho que é até comum surgirem essas angústias de anulação de individualidade e de uma dedicação extrema, realmente. Mas eu acho que o segredo é realmente equilíbrio, né?
Até porque as demandas vão ser tantas que eu acho que não falta tempo, assim, meio que a gente vai ser preenchido completamente. Então, o desafio vai ser buscar rotas de fuga, né, para a gente não perder o outro aspecto, né, a gente enquanto ser humano, enquanto trabalhador, né, eu Uhum, acho que é muito grande. Era só mesmo um complemento. sim. Obrigado, Juliano. Obrigado. São várias coisas. Tem mais duas questões aqui, Bruno. Sandra está agradecendo. Tem mais duas questões. Uma é Andréia, né? Ai, perdi. Andréia, que está perguntando o seguinte: no processo de aproximação com criança, teria alguma sugestão de que assunto abordar? E sendo hoje as aproximações que estão acontecendo na pandemia por vídeo, como interagir com as crianças? Pronto. Parece bem simples a resposta, mas é naturalmente. O que é naturalmente? Gente, a gente tem curiosidade. O que eu gosto de comer, o que eu faço. É bem na pergunta e resposta mesmo. É bem natural nesse processo, né? Eu falo na videochamada, eu não sei se alguém já vivenciou ou vivencia o processo de estar nesse processo de aproximação por videochamada, para dizer como é na prática, mas as experiências que eu tenho visto é porque às vezes a gente pensa muito em como fazer, o que fazer, o como eu sinto, como eu me comporto, e as coisas acontecem tão naturalmente, tão, sabe? Como é um processo de conhecimento, se eu tiver numa aproximação, eu tenho tantas curiosidades, eu tenho tantos desejos de falar, de perguntar o que você gosta, para além disso, sempre estar em contato com a equipe técnica do abrigo, né, da instituição, para ela também ter essa troca, me sinaliza depois se ele trouxe alguma questão, se ele não trouxe, o que vocês acham bacana eu trazer, porque quem está diretamente lidando com aquela criança é a equipe técnica que sabe, vai te dizer, inclusive, se a criança ficou muito retraída nesse primeiro contato, ou se ela é retraída mesmo, porque às vezes você abre tão numa expectativa de falar, e a criança quase não fala nada, né? E aí é entender se isso é da criança, se é daquele momento, é criar uma relação, inclusive, com a equipe, para a equipe conseguir mediar esse contato com a criança. Sobre assuntos, eu só não entendi que assunto específico, sobre o processo de adoção, sobre o não processo de adoção, quando ela chega em casa, o que que a gente faz, o que a gente não faz. Eu só fiquei meio sem entender qual seria o sentido. Eu acho que é mais nesse processo de aproximação que ela está perguntando, mas eu queria que você estendesse um pouquinho com a chegada da criança em casa, se for possível. Pronto. Mas pronto, vamos lá. A chegada da criança em casa. Chegou em casa, né? Uma das orientações que eu faço, que isso auxilia muito no processo de descoberta do outro e aproximação, a criança chegou em casa, a gente tem o velho hábito e mania de achar que sabe tudo. E aí a criança chega daquele quarto todo maravilhoso, cheio de brinquedos, cheio de aquele guarda-roupa cheio de... Eu acompanho um caso, por exemplo, que a mãe comprou tantas roupas, a criança chegou e falou, não gostei de nenhuma, e algumas nem serviam, né? Quando a criança chega em casa, e aí volto a falar do processo de construção, compra uma pecinha ou outra, porque nem as crianças às vezes não gostam de trazer roupas do abrigo. Trazem uma peça ou outra, separa um valor específico, e vá com essa criança, escolha a roupa dela, permita-se escolher essa roupa com ela, permita-se, coloca o que é básico, por exemplo, no quarto. Porque, por que eu falo? Estou falando, dando foco nessas coisas. Porque a partir daí, você começa a criar seu processo de aproximação, começa a construir esse vínculo, começa a entender o tipo de, talvez até de vestimenta, de gosto da criança, qual cor ela gosta, qual cor ela não gosta, se ela gosta de roupa listrada, se ela gosta de boneco, de boneca, de carrinho,
o quarto, ó, vamos pintar, deixei a parede branca, você quer branca, vamos pintar, eu gosto do azul. É a partir daí que você vai percebendo até a frustração da criança em receber um não. Ó, hoje você vai comprar, vamos comprar X peças, né? Vamos comprar uma roupinha para o seu guarda-roupa, vamos comprar um brinquedinho, vamos depois sair, nesse processo sair para lanchar, ó, já vou perceber qual tipo de alimentação que ela gosta. Claro que eu não vou ceder tudo, porque existe um lugar seu de orientação, mas eu sempre oriento estratégias nesse sentido, porque a partir desses processos que vocês vão ter que viver mesmo, de comprar roupa, de comprar brinquedo, de construir o quarto, a partir dessa relação que eu acho bacana que vocês vão conseguir perceber o gosto e o desejo de cada um. Contempla, Tereza? Acho que sim, eu já quero aproveitar para colocar a questão do Luísa, porque nós falamos um pouco de criança, mas Luísa já vai receber um adolescente de 16 anos. Né? É um adolescente, segundo Luísa, já está abrigado desde da sua infância, né? Desde criança que ele está abrigado. E aí ela coloca o seguinte, né? Que ao mesmo tempo que precisamos vê-lo como rapaz, também imagino que ele não tenha, talvez, a autonomia e a maturidade que nós tínhamos na nossa adolescência. Então, como fazer esse vínculo sem invadir a privacidade que a adolescência por si só costuma pedir? Pronto. Na verdade, se a gente for falar hoje de maturidade, hoje é uma realidade geral que os adolescentes de hoje, a gente sempre vai ter esse comparativo. Os adolescentes de hoje, independente de veio do abrigamento ou não, estão tendo maturidade um pouco mais tarde. E, para além disso, eu sempre falo que possa ser também que esse adolescente, ao chegar em casa, ele vai regredir um pouco ainda mais, porque ele vai querer vivenciar algumas relações com a família que ele não vivenciou. Alguns processos de desenvolvimento, alguns comportamentos infantilizados, possa ser que seja, isso não é regra, né? Possa ser que ele regrida um pouco em alguns aspectos para poder dar conta de alguns lutos e algumas fantasias que ele tinha dentro de uma família, né? Adolescente, porque a própria adolescência já traz uma fase de busca de autonomia, você tem uma nova percepção de mundo. Tudo aquilo que meu pai ensinou de certo e errado é o momento, assim, falando enquanto família, ou enquanto abrigo também de referência. Tudo que me ensinaram enquanto certo e errado, eu vou agora filtrar e entender a minha percepção de mundo, se eu concordo ou não concordo. É o lugar de quebrar regra, é o lugar do desafio, e é o lugar que a gente precisa conduzir e lapidar para que isso aconteça, né? Não é um lugar de proibir que isso aconteça. É um lugar de orientação, é um lugar de sentar, é um lugar de escuta, é um lugar de diálogo, é um lugar de acordos. Né? Porque isso já faz parte do próprio processo de desenvolvimento da adolescência, independente de onde venha esse sujeito, se é da família, se é do abrigo, se é de uma outra realidade, a própria adolescência pede, né, o próprio processo mental que ele comece a criar. E aí, muito fácil para entender esse processo, a gente voltar. A gente esquece que a gente já foi criança, a gente esquece que a gente foi adolescente. E quando a gente é pai, isso é uma vantagem, porque a gente já passou por esse processo. E às vezes a gente precisa retomar esse processo para tentar entender algumas situações. Claro que a realidade hoje é outra, os adolescentes de hoje não é como antigamente, mas alguns processos são a nível, né, da psique, que não muda muito, né, que é a busca de autonomia. E nesse processo do estágio de convivência e a relação de limites, cabe palmadas? Você pergunta para o psicólogo sempre vai falar que não. Não, porque porque, na verdade, uma professora sempre me falou
na faculdade, quando ela questionou a questão da palmada, embora alguns defendam, né, cada um sabe a relação que constrói com o outro, mas a palmada é nada mais, nada menos o reflexo de uma frustração minha, de uma insatisfação minha, daquele sujeito não estar acatando um desejo que é meu, né? Como fazer isso? E realmente o castigo, a orientação é algo que surte mais efeito do que a palmada, porque a palmada ela não é educativa. Por que não é educativa? Porque eu só estou projetando no outro uma insatisfação, uma frustração que é minha. Não é um processo de educação, é um processo de descarrego de um desejo meu não realizado, né? Pelo menos isso é o que a gente se discute desde então, e se a gente parar para avaliar mesmo, a palmada é nada mais, nada menos, porque é a minha insatisfação enquanto aquele indivíduo não está acatando uma determinação que é minha. É verdade, é verdade. Eu sou contra, eu quis fazer para provocar mesmo, inclusive para poder lembrar também que o estágio de convivência, a criança será ouvida, o adolescente será ouvido pela equipe técnica da vara de adoção e relatar, inclusive, esse tipo de violência. Acho que nós temos que lembrar que nossos filhos já sofreram muitas violências, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, de como construir a ideia de família no estágio de convivência, que para a gente às vezes é tão claro, mas com a chegada dos nossos filhos em casa, talvez a gente tenha que construir essa ideia de família. Pronto. Você fala desde o estágio de convivência lá no abrigo ou já quando chega em casa? Não, já no processo de adaptação, do conhecimento até a chegada, porque quando chega em casa, eu acho que já passa esse nível que você colocou, que é o nível em que a criança se sentirá inserida. Eu acho assim, é delicado eu dizer como, né? Porque aí eu vou entrar num campo que tem o lugar... Não é receitinha, não. Eu sei que não é receitinha, mas eu tô falando, porque às vezes alguns assuntos parece que ficam tão superficiais, porque a construção, ela vai a partir do que eu entendo enquanto valores, e o que se eu sou a referência para meu filho, qual é o entendimento que eu tenho enquanto família? É esse valor que eu vou passar para ele, né? O que eu entendo com família, né? Qual é a minha relação de família? Tem gente que acredita que a relação de família é estabelecer uma regra que ela foi construída na família dela, de no horário do almoço todo mundo senta e come. O outro fala, não. A minha relação fica tão mais gostosa a gente sentar na frente do sofá, você entende? Então, a relação e a construção de família, senão a gente acaba indo para o lugar da Doriana, né? Da família da propaganda, né? Da margarina. Isso. E aí a construção de família vai muito do que eu acredito enquanto família, dos meus valores e do que veio passado para mim, né? De gerações em gerações, e o que eu também entendo que eu acho que é válido, porque quando a gente é criança tem coisa que pra gente é imposta também. Aí quando a gente vira dono da família, do lar, a gente avalia se a gente quer aquilo para nossa família, para nossa relação ou não. Então, essa construção também vai muito do que eu acho que nesse processo a gente tem que perguntar e se avaliar o que a gente entende quanto família e o que a gente quer passar para o nosso filho de valores, o que é uma família. E perguntar para ele, o que você entende por família? Porque ele tem uma ideia, uma ideia pré-concebida de família, né? E talvez até desconstruir essa ideia, né? A ideia que ele traz de família e a ideia que ele sonha de família. Porque são realidades, ele esteve em uma família em algum momento,
E agora vai para uma outra família e ele tem talvez essas duas possibilidades de pensamento. E aí, o que você está colocando, eu estou conseguindo entender é que talvez eu tenha que desconstruir uma ideia de família para construir a minha família junto com a chegada de meu filho. E também desconstruir a sua ideia de família, porque às vezes o que eu idealizo é diferente do real. Às vezes eu idealizo tantas coisas e chega na realidade é outra. Às vezes você vai falar, pô, não é nada disso que eu imaginava, porque não está surtindo o efeito que eu queria. E às vezes a gente precisa. Eu vi que alguém perguntou o quanto eu preciso passar meus valores para uma coisa nesse sentido. Eu acredito Isso. que... É a Pronto, Renata que pergunta, né? Até Pronto, quando Renata. os seus valores podem ser colados para os nossos filhos? Pronto. O que eu entendo é que se Religião, veganismo, etc. Pronto. Existem valores e valores, né? E aí é aquela velha perguntinha. Esse valor, como ele foi construído, né? Religião, dentre outros, né? Eu acho que até na esfera da religião. Se eu mantenho ele enquanto valor, é que, de alguma forma, aquilo me satisfaz. Eu posso passar para o outro enquanto valor, mas eu tenho que ter o discernimento e a brecha para entender que ele pode trilhar aquele caminho ou não. O fato de eu ter um valor e tentar transmitir para o outro não significa também, porque ele vai chegar lá na adolescência, eu vou por um exemplo muito besta, mas fácil para entender, eu posso crescer no catolicismo o tempo todo e batizar na igreja católica. Ele chegou na adolescência, ele entende que ele não acredita nada no catolicismo, ele quer ir lá para o candomblé, quer ir lá para o espiritismo, dentre outros. A gente passa os valores, não significa que eles serão eternos, né? Nosso papel é orientar e ofertar. Ó, eu tenho isso quanto valores, existem essas possibilidades. E a partir daí acompanhar e também respeitar o valor do outro. Nossos valores, ele é construído no respeito do outro também, né? Tem vários valores que eu tenho certeza que muitos valores de vocês não é que os seus pais passaram. São valores que vocês construíram com o tempo. Isso. Lucas faz a seguinte pergunta. Fui chamado de pai na aproximação. O que fazer? Corro ou já posso chamar de filho? Já me sinto pai e quero meus filhos logo perto de mim. Pronto. Aí eu pergunto, o que você acha, Lucas, que eu deva fazer? Né? Porque senão a gente vira muito uma receitinha. É isso que eu estou falando. Se ele chamou você de filho, qual é a relação que você quer construir com ele? Não é de pai e filho? Não tem um momento certo para criar essa relação. Se ele chamou você de pai e você sente o desejo de chamar de filho, chame. Né? O gostoso das crianças é que elas dão alguns indícios. Né? Elas vão sinalizando algumas coisas. Ó, pai, você vai chamar de filho e vai avaliar. Ó, joguei o barro na parede, vamos ver se cola. Chamei de filho. Ele não fez cara feia, não torceu o nariz, não falou nada, deu um sorrisinho. E aí é uma relação construída. Eu falo muito construção, porque é isso que eu acredito. Então, se você sente a vontade de fato chamar ele de filho, chame. Chame e avalie. Criança é muito sincera. Você vai falar, não me chame de filho, não. Me chame pelo nome, me chame de Joãozinho, Pedro, né? O Alberto Viana está pedindo dicas para aproximação com adolescente extremamente tímida, que só se sente à vontade com outros da idade dela, mas com adultos se retrai, ela não interage. Pronto. Qual a idade? Tem aí? 13. 13, na verdade, é o início da adolescência, né? 11 anos começa a pré-adolescência, 12, 13 anos a gente já começa já o início da adolescência, né? Eu sempre divido muito a adolescência entre 12, 13, 14, 15, 16 e 17. São fases que mudam consideravelmente. Na verdade, ela está se relacionando com pessoas que ela entende que tem uma identificação, né?
talvez aquele adulto, naquele momento, não possa oferecer nada a ela, né? Ou até mesmo, é questão de identificação. Eu estou com 12, 13 anos, e às vezes a gente é adulto, às vezes a gente tem uns papos chato mesmo, e ela só está... Eu ficaria mais preocupado se ela não estivesse interagindo com pessoas da idade dela. Acho que eu ficaria mais preocupado nesse sentido. Se ela não tivesse conseguido interagir com pessoas da idade, ou estivesse interagindo muito com pessoas, porque mais velha ou mais nova. Porque aí parece que ela fica tentando pular alguma fase, ou antecipar alguma fase. Eu me preocuparia mais se ela não tivesse conseguindo se relacionar com pessoas da própria idade. Se ela consegue se relacionar, mas observe qual é o tipo de assunto, se ela é muito espontânea, às vezes é só... tem coisas que é nossa enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né? Eu não preciso... Às vezes a gente projeta muito no outro que é nosso, né? Eu acho que a pessoa tem que sentar, chegar, falar, ser tagarela. Às vezes não, às vezes eu quero chegar só observar. Vivian tem outra pergunta. Aí eu e as minhas perguntas. Vocês estão me Vamos lá, devendo uma, porque eu tô... Vocês estão me devendo uma que eu tô morrendo de calor aqui para o ventilador, mas eu vou... Minhas perguntas que eu quero lhe ouvir. Na verdade, eu quero que as pessoas lhe ouçam também. Porque, gente, eu não falei, né? Mas Bruno é meu psicólogo, é quem faz meu acompanhamento nesse meu período. Então, eu estou perguntando coisas que eu ainda vou perguntar mais para ele. Ele sabe que eu falo loucamente. Então, bora lá. Eu queria saber com relação à escola. Sou professora. Meus filhos vêm com 8 e 10, quase 11, sem saber ler. Dá uma vontadezinha louca de correr para eles acelerarem. E aí, fale aí para mim se isso pode ser aconselhável, se não é, nesse período. Porque, assim, tem que controlar. Eu sei que você já me disse, espera chegar. Vamos descobrir como é que eles estão. Espera o encontro. Tá. Mas, assim, de uma maneira geral, essa questão da escola, o que é que você tem para dizer para a gente sobre essa questão da escola, desse atraso, que normalmente nos abrigos, né, acaba acontecendo esse atraso. E aí? Sim. Pronto, eu vou dizer do meu lugar de experiência, que eu acompanhei já alguns casos de crianças de 11 anos também, que chegou com esse déficit, né, esse déficit na educação. O que eu tenho percebido é porque, assim, a escola particular hoje, ela é muito puxada, fato, né? É uma realidade, infelizmente, é uma realidade diferente da escola pública. Mas a escola pública tem um lugar bom também, que é o lugar do aprendizado, da alfabetização. Eu acompanhei casos que os pais, quando chegaram com essa realidade das crianças em atraso, né, de aprendizado, acabaram inserindo na escola pública para conseguir acompanhar a turma e, posteriormente, ela acabou indo para uma escola particular e conseguiu render tranquilamente. Eu estou falando isso por quê? Porque, por a escola pública ser muito avançada, às vezes a gente tentar acelerar um processo, você acaba retraindo a criança, né, ou o adolescente, né, no caso de 11 é um pré-adolescente, e aí acaba desencadeando tantas outras coisas que vai atrapalhar mais ainda no seu processo de desenvolvimento. É aquela história que a criança não sabe ler e não sabe escrever, e aí a gente tenta forçar, e no fim das contas é uma coisa tão simples, que às vezes é um óculos ou qualquer outra coisa, é um detalhe tão simples, então a gente precisa ajustar o detalhe para depois avançar. Se eu não faço esse ajuste, eu exijo demais dela do que ela pode oferecer, eu acabo perdendo lá na frente, porque ela não vai avançar nem para um lado. Existe o nosso desejo, né, senhora Vivian, enquanto professora, que a criança leia 10 livros na semana, 2, 3 horas de estudo, mas não é o momento porque ela não teve, talvez ela não teve, né, a educação que a gente teve.
né? Educação do ensino, desde pequeno, o que foi ofertado. Então, a gente talvez precisa regredir um pouco com ela nesse processo de desenvolvimento, a não ser que uma escola particular, quem tem condição e quem queira colocar, tenha um processo diferenciado, e aí a mães que estão no grupo puder dividir também, ter um processo diferenciado de alfabetização. Claro que uma banca também possa ajudar nesse processo de aceleração. Bruno, liga aí o seu ventilador, porque eu desliguei todos os microfones, então você já pode ligar seu ventilador para você ficar mais tranquilo. Mas eu acho que é porque fica o vento no microfone, entendeu? Não tem problema, não. Vivian, o estágio de convivência, minha experiência diz que o mais importante é o vínculo. Esqueça essa coisa. O primeiro ano, esqueça essa coisa de escola. Eu sei porque eu sou professora, assim como você. E a nossa tentativa, né, é exatamente essa de, nossa, mas é o meu filho de professora. Não. O vínculo é o mais importante neste primeiro ano, né, do seu filho com você. E aí eu vou pegar uma fala de Rosângela, quando eu estava ainda me habilitando. Rosângela da NASCO, ela falou conosco numa reunião da NASCO, pense na escola que você vai colocar o seu filho. Porque o seu filho, ele não tem, o mesmo que ele tenha chegado bebê, ele não tem a mesma vivência das crianças que estão desde o comecinho da vida com seus pais. Isso me alertou muito antes que estando em Salvador, uma cidade que eu desconhecia no que diz respeito à educação, para escolher a escola da minha filha. Isso me alertou muito. Então, esse primeiro ano, no estágio de convivência, o foco é o vínculo. Não pode ser a escola, não pode ser a educação como foco de forma nenhuma, porque isso é estragar a sua relação com o seu filho. E aí, enquanto professora, eu vou te dar uma outra dica de grátis. Seja apenas mãe. Seja apenas mãe. Todas as minhas tentativas de ser a professora de minha filha foram fracassadas. Frustradas, né? Todas elas. Então, eu tive que dar uma acordada e falar, não, eu sou só a mãe dela, a professora que resolva isso lá na escola, e busquei ajuda externa. Aí eu isso eu já tinha visto, Tereza, e aí isso eu já entendi. Eu já vi várias vezes em outras lives dizendo não seja professora, né? Seja a mãe. Então, isso eu já tenho bastante consciência. A minha preocupação eram as outras, que escola, essas coisas que Bruno já falou. Inclusive, porque o senhor Vitor deixa bem claro, eu gosto de escola, eu não gosto de estudar. Ele fala bem afrontoso, eu não gosto de estudar. Eu disse, não, você vai aprender a gostar. E a irmã é super estudiosa. Então, assim, ainda tem o oposto entre eles. Mas é isso, obrigada. Gente, isso independente da idade que a sua criança chega, se ele chega com 17 anos ou se ele chega com 1 ano. Existe EJA, tá, gente? Existe EJA. Existe a educação de jovens e adultos. Então, nosso foco é a vinculação, é ser família, ser pai, ser mãe, ser filho. Isso que é o importante. Eu posso passar para a segunda pergunta? O Valteir está querendo falar, mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Nosso tempo está correndo. Nosso tempo está correndo. A pergunta... Valteir, já eu abro para você, mas é a pergunta que... Ai, meu Deus. Antes da Vivian, quem foi? Foi o... Aqui, a Suelen. A Suelen fala que está em aproximação com 2 crianças, uma de 8, uma de 10 anos,
São extremamente vinculadas, já falam pai e mãe, mãe, às vezes eu sou muito difícil, às vezes eu faço birra. Será que ela está me testando para saber se eu vou desistir dela? A birra é um sintoma, vamos colocar como sintoma. Normalmente a birra, claro que existe a birra que é da criança mesmo, a gente também precisa entender qual é a relação que ela construiu nesse abrigo, né? Como ela conseguia as coisas. Primeiro que, às vezes, a birra é um processo que a criança utiliza para conseguir outras coisas. Fato, né? A birra, se a gente for pegar nossos sobrinhos, primos, crianças, a gente vê que birra já é um processo de querer conquistar algo e chegar ao fim, né? Mas a birra também pode ser um processo de teste, né? O quanto eu não serei devolvida, o quanto realmente ela quer estar comigo. E aí precisa entender qual é o tipo de birra, né? Se é uma birra ou é um teste, né? Também existe um pouco de diferença da birra para ela conseguir algo, ou se é um teste só para ela ver se você vai continuar dando conta dela do jeito que ela é. De qualquer forma, ela já está avisando que faz birra de vez em quando. Né? E criança faz birra. E se ela perceber que algumas coisas estão cedendo, ela vai fazer mais birra ainda. Sim. Se você reforça, a ideia é que eu continue, né? Exato. Valteir queria a palavra novamente. Eu não estou conseguindo vê-lo aqui, não, mas ainda está aqui na sala? Tá. Ele está bem do seu lado ainda. Estou aqui, sim. Diga. Era a pergunta até que eu fiz anteriormente. Os meninos vieram com muito medo. Medo do escuro e medo de dormir sozinho. Aí, depois de um tempo, o Heitor me falou que lá no abrigo eles assistiam filme de terror e os meninos faziam medo neles, né, os meninos mais velhos. Aí eu queria saber como é que eu consigo lidar com isso, né, como é que eu posso ajudá-los a perder esse medo, né, e como resolverem, na verdade, né, porque isso gera até um xixi na cama de vez em quando, sabe? Uhum. Porque eles têm medo de sair para ir no banheiro. Mesmo deixando a luz acesa. Pronto. Nessa idade, às vezes, o próprio xixi na cama é sintoma de... É uma somatização de outras coisas. Que possivelmente possa ser isso, né? De uma ansiedade ou do medo. A gente... pensar com ele, né? Como eles dormiam, assistia filme, as crianças assustavam. Comece a criar estratégia, vai testando. Ó, se eu deixar a luz do corredor acesa, você consegue, né? Pensando junto com ele, porque nada mais, nada melhor para saber lidar com o outro quando o outro está dizendo onde aperta o calo mesmo, né? Então, e aí você constrói, você senta com ele. É os dois, Walter? É os dois ou é um específico? Os dois. Os dois. Só me lembra a idade mesmo? Ó, as estratégias. Aqui eu tenho uma luminária que fica ligada, porque também não dormem sem ter uma luz. 9 e 4 anos. 9 e 4 anos. E, tipo assim, por mais que esteja de dia, não fica sozinho num quarto se eu não estiver, não fica no banheiro tomando banho se eu não estiver, entendeu? É um medo, assim, que eu fico até preocupado, sabe? Já combinei já com o meu psicólogo, que ele vai atender a família, né? Mas acho que são coisas que eu queria tentar inicialmente resolver em casa mesmo, né? Sem precisar de um auxílio muito, assim, sério, né? Você vai ter que trabalhar com blocos. Quando eu falo com blocos, vamos para o lugar do banheiro, né? Ir fazendo teste. Assim, você não vai dar conta de resolver tudo agora, de imediato, porque um mês é muito pouco tempo, né? Isso não vai conseguir suprir isso do tempo para o outro.
E aí você tem que ir começando, e alguns episódios já acompanhou o caso também, que é essa situação que não ia no banheiro sozinho de jeito nenhum, que tinha um medo do banheiro, e aí começou, primeiro ficou na porta do banheiro, ficava lá, ele tomava banho, né? A criança tomava banho, e aí com o tempo, ó, tome o banho que eu tô sentado aqui na sala. Aos pouquinhos vai distanciando, aos pouquinhos vai distanciando e mantendo o diálogo. Ó, eu tô aqui, mas eu tô aqui, vamos conversando. É criando estratégias. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Não dá para eu dar conta do banheiro, não dá para dar conta do sono, não dá para. Entende? Quem muito tenta resolver tudo de uma vez acaba não resolvendo nada. Então você vai começar a pensar e criar estratégias. Como você falou que está tendo um acompanhamento, vai colocar o psicólogo para acompanhar com a família, seria bacana você trazer essas informações para o psicólogo, para ele construindo com você o processo. Porque eu posso dar algumas orientações, e se não funcionar, amanhã eu não estou mais aqui falando com você, não, né? Talvez no privado você fale, Bruno, não funcionou. É ir construindo esse processo junto. A gente é um processo de construção. Então, seria bacana você sentar com o seu psicólogo, trazer algumas questões específicas, trazer o que eles sinalizam, né, para pensar junto como ir lidando com cada situação isolada, né? Não vou são situações específicas. Obrigado, Bruno. O pessoal até falou aí da capa, né, do colchão. Já tem capa no colchão, bonitinho. Mas teve um dia que o xixi foi tanto que saiu da cama de um e caiu na cama do outro, pra você ter ideia. Porque eles dormem numa bicama, né? E eu morro de rir, né? A gente conta as histórias e morre de rir aqui entre a gente, né? Eu vi que alguém falou da questão da transição de um quarto para o outro por causa do medo, que falou que aos poucos, é isso mesmo, é aos poucos. Você não vai dar conta em um mês de tudo. Na verdade, não se cobre em dar conta de tudo. Exato. É muito cedo ainda. A experiência da gente mostra que é muito cedo e é tratar isso com naturalidade. Nessa idade eu também fazia xixi, eu tinha medo, muito medo mesmo, ainda mais morando no interior, numa casa antiga, que o banheiro era fora da casa, tinha pinico, mas até ir no pinico dava medo. Então, nessa idade, é natural ter esse medo e é natural também fazer o xixi na cama, essa enurese noturna. Eu acho que a gente tem que ir buscando as estratégias pouco a pouco. E acho que vai de uma relação que, quando começa a confiar mais, facilita. A minha filha chegou com esse histórico no abrigo, mas desde que chegou na nossa casa, isso nunca aconteceu. Então, foram 4 meses, quase 5 meses de aproximação. Não foi uma aproximação de 2 meses, foram quase 5 meses de aproximação, e nem foi por vídeo, né? Era presencial, muitas viagens de vários quilômetros para isso. Então, eu acho que vai criando uma outra segurança aí. E acho que também nós temos que acreditar que isso faz parte do estágio de convivência. Sim, eu vi que alguém escreveu, eu nunca leio o nome porque é muito rápido que aparece, que está 1 ano e 5 meses com o filho e isso demorou em média uns 5 meses foi o que eu tinha falado, em média, coloque em média uns 5, 6 meses para as coisas começarem a evoluir, não se cobre muito. E aí alguém mesmo colocou, o meu demorou a partir do 5º mês que as coisas começaram a fluir, né? Então é isso mesmo, é esse tempo. Gente, nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Nós temos... Eu sei que é um tema que traz muitas questões, mas Bruno está no nosso grupo de adoção. Nós temos o contato, se vocês precisarem. Ele tem feito acompanhamento de várias famílias e tem uma longa experiência. Eu acho que a primeira lembrança nossa aqui há uma necessidade da gente ter esse acompanhamento psicológico, mesmo já no pré-adoção.
né? Aqui em Salvador, nós temos algumas referências, e entre elas, Bruno. Mas agora nós estamos na modernidade. Tem gente aqui de vários lugares. Tem a Aline também, não né? esqueça de Aline, nossa parceira Aline. Sim, verdade, né? Temos a Aline e temos Bruno na Nascop, que estão atuando conosco já há muito tempo, né? Faz parte da família Nascop. Mas também da gente lembrar que com a modernidade nós não temos atendimento online, e aí se alguém desejar, depois é só fazer contato que a gente passa, ou se for o caso, dependendo de outro lugar, nós temos contato de outras pessoas também. Eu quero dar o Bruno para ele fazer as palavras finais dele, antes da gente terminar o nosso encontro de hoje. Talvez a gente tenha ainda mais uma live de aniversário, mas eu peço para continuar nos acompanhando nas redes sociais da Nascop. Depois nós vamos disponibilizar o vídeo da nossa live de hoje, tanto no canal da Nascop, como também nos nossos grupos, né, nos nossos grupos virtuais, né, que eu participo, que Vívia participa, que o Bruno participa. Nós temos de vários GAs presentes aqui, além da Nascop, nós temos Gato da Bahia, nós temos o Bem Querer, nós temos o Imensidão de Amor, nós temos o pessoal do Fale Por Mim, então nós temos vários GAs aqui presentes, e isso é muito importante, ou seja, um grupo faz uma atividade e todos aqueles que estão interessados podem participar. Bruno, com você. Tereza, rapidinho, eu acabei de botar o link para quem quiser entrar no nosso grupo de pré-adoção, tá no chat. Se clicar, já entra direto no nosso pré-adoção. Viu? Tá aí, povo. Bora lá. Bruno. Queria agradecer primeiramente a todos, né, a participação. Vi que aqui gente de Manaus, Brasília, Rio de Janeiro, eu fui vendo aqui, você falando, eu fui lendo, né. Realmente, eu fico feliz, né, pelo convite, ainda mais essa causa e esse grupo que eu tanto aprendo a cada dia. Aproveito o ensejo, me coloco à disposição sempre que for preciso. Em outro momento, se a gente precisar falar mais de um estágio de convivência, que eu sei que surgiram muitas dúvidas, estou à disposição. Estou à disposição tanto no grupo quanto no privado para tirar algumas dúvidas, se precisar. Não tenho problema quanto a isso. Não tem problema, não é um incômodo. Então, fiquem à vontade. Para dar um lugar de segurança, todas essas dúvidas fazem parte também do processo mesmo, e de todos. Não é algo específico, né, de Salvador, Bahia, como eu falo. Como Tereza trouxe, eu acho que eu devo estar nos 10, acho que eu preciso de um assessor para ver meus grupos de WhatsApp, porque eu devo estar em uns 10, 12 grupos de apoio à adoção espalhado pelo Brasil, e sempre são as mesmas dúvidas, sempre são as mesmas inquietações. O que eu posso dizer é que não é tão romântico, mas no fim das contas o casamento acontece, né? Exato. Mas é isso, Tereza, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Bruno, demais, demais. E o que o Bruno falou é verdade, gente, pode contar. Eu sei, porque ele nem me conhecia direito, eu só estava indo às reuniões, eu não falava esse tanto nas reuniões que eu ando falando ultimamente, mas é porque eu aproveitei o meu período de pré-adoção para fazer o meu pré-natal da adoção. Fui pesquisar muito, fui ouvir, isso é importante, ouvir quem já estava no processo, que sabia muito mais do que eu, e mesmo assim veio todos os desafios, eu tinha um pouquinho mais de segurança, né, e o apoio, é claro, né, da minha terapeuta. Então, isso é importantíssimo, Todos nós estamos no mesmo barco, lutando pela mesma coisa, que mais crianças encontrem famílias. E é isso que nós queremos. Para o mês, então a gente fala aqui em Salvador, para o mês, teremos mais uma reunião,
É. E essa é a nossa, finalizando então a nossa live de comemoração de 8 anos da NASCO aqui em Salvador e se espalhando pelo Brasil através das nossas lives. Nosso muito, muito obrigada. Curta as nossas redes sociais, entre no pré-adoção e depois já diga lá se você já é do pós-adoção, já está com seu filho aí em casa, a gente faz a transferência depois para o pós-adoção. Muito obrigada a todas e todos. E tenho certeza que o assunto do dia sempre nos ajuda a entender um pouquinho mais do que é estar nesse processo para construir a nossa família. Obrigada, gente. Muito boa noite. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Tereza, lembre de interromper a gravação.